de 2025. Estamos falando para a Rádio Bandeirantes, para a Band News TV, no aplicativo Band Play, para todo o Brasil e as notícias do dia. Começando com a informação de Brasília, a votação que aconteceu ontem no Congresso Nacional e que mudou a relação entre o governo federal e o executivo. Por um placar acachapante, houve uma derrota do decreto que criava um aumento no IOF. 383 votos contra o projeto, 98 a favor. 383, olha, eu acho que nem no melhor dos mundos a oposição ao governo Lula podia imaginar que teria essa quantidade de votos. Mas teve. Esse decreto presidencial que aumentava o IOF foi primeiro editado, depois mudado, mesmo assim não convenceu. Foi derrubado em plena semana de recesso branco por causa das festas juninas, numa sessão semipresencial da Câmara dos Deputados. A do Senado, que reiterou a decisão da Câmara, foi simbólica. A sessão foi convocada na terça-noite, anteontem, 11h30 da noite, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Para surpresa de todos, principalmente dos líderes do governo, que não esconderam ontem ao longo do dia que não sabiam desse movimento. Ficaram irritados, dizendo que não era esse o combinado. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, passou o dia de ontem alertando que, se Câmara seguisse nesse mesmo caminho, derrubasse o aumento de imposto, emendas parlamentares também seriam afetadas e cortadas, perderiam verbas. Mas não adiantou. A votação foi aberta e logo que ela começou, ficou claro mais uma vez que aquela história de ter partido representado em ministério, na esplanada, não traz dos parlamentares o compromisso a votar com o governo. Muito pelo contrário, aliás. Republicanos, União Brasil, PP votaram em bloco contra o aumento do IOF. Tem até aqui uma nota estranha. Até um integrante do PT, histórico, aliás, ex-presidente do partido, o deputado Rui Falcão, votou contra o governo. Aí depois ele emitiu uma nota dizendo que se enganou na hora de apertar o botão e que vai pedir a retificação. Esse movimento para a derrubada do decreto presidencial foi articulado por Hugo Mota e por Davi Alcolumbre, com votações rápidas, avassaladoras e não por coincidência. No mesmo dia, Câmara e Senado aprovaram o aumento no número de deputados federais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou sobre o dia no Congresso Nacional. Nós precisamos discutir o que nós queremos para o país a partir de agora, já vislumbrando as eleições do ano que vem. O momento é de trabalho, o momento é de entrega, o momento é de tratar os temas que o Brasil precisa. O líder do governo na Câmara, o deputado do PT, José Guimarães, disse o seguinte: caiu o aumento do IOF, consequências virão. Claro que tem uma maioria formada para derrotar o decreto. Depois não venham cobrar do nosso governo responsabilidade, porque vai ter um novo bloqueio, vai ter um novo contingenciamento, porque o governo vai fazer valer as diretrizes do arcabouço. E a posição da maioria nessa votação, líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, falou sobre isso. Nós estamos diante de um governo inerte, um governo que não reage, um governo analógico, que não deu nenhum tipo de resposta desde a votação da urgência. Pois é, e a aprovação da urgência já era o sinal de que essa matéria não passaria facilmente na Câmara e no Senado Federal. E agora, o que a gente tira disso aqui tudo? Um monte de coisa. Primeiro, que há uma desarticulação completa na relação entre executivo e legislativo. Gente, o poder executivo, os líderes do governo não podem ser surpreendidos com a decisão do presidente da Câmara e do Senado de pautar um assunto de extrema relevância para o governo federal. Quando isso acontece, está muito claro que eles não estão se entendendo e, mais do que isso, que o governo federal não consegue ser ouvido hoje. Não tem diálogo, está acuado, na linguagem esportiva está nas cordas. Mostrou também, esse episódio, que um aumento de impostos não pode vir dessa forma.
A forma como o governo federal escolheu para tentar tapar o buraco nas contas públicas foi a pior possível. Primeiro, aumentando imposto. Segundo, aumentando imposto de surpresa. Terceiro, não negociando. Uma arrogância que foi derrubada pelo Congresso Nacional. Houve um erro na concepção e na forma de condução desse projeto. Mostra também que aquela aliança, que nunca existiu, não é? Era quase que ali um acordo momentâneo, tipo um cessar-fogo no Oriente Médio. Com Mota e Alcolumbre, se desintegrou, colocando dúvidas sobre os próximos assuntos de interesse do governo que irão ser analisados pelo Congresso Nacional. Por exemplo, o tal projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. Também indica que algo vai ter que ser feito agora do ponto de vista da grana, contas públicas, porque uma arrecadação com a qual o governo federal contava não existirá. Cortes no orçamento? Acho que sim, vai ter que ser feita alguma coisa. Mas a margem é pequena, porque hoje boa parte da arrecadação é comprometida com despesas obrigatórias. Ou seja, a gente acaba fazendo aquele corte burro, que é o corte no investimento, na infraestrutura, porque ninguém tem coragem de mexer no tamanho da máquina pública. E aqui a grande dúvida que existe agora e que todo mundo deve ter pensado, e você, nosso ouvinte, nosso assinante também, que é a seguinte: será que o Executivo vai ter a coragem de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, dizendo: Supremo, derrube essa decisão do Congresso? Olha, isso aí deve estar sendo avaliado em corredores, em gabinetes, a boca pequena, mas isso se transformar em realidade, eu pessoalmente duvido. Seria um passo muito grande, quase que um rompimento absoluto do Executivo com o Congresso Nacional, no momento em que o Executivo se mostra frágil. Há possibilidade de que isso aconteça? Sim. Se acontecer, o Supremo pode dar ganho de casa ao Executivo? Acho que sim também. Mas essa vai ter que ser uma decisão muito pensada, porque aí a gente vai escalar nessa possibilidade de retaliação. Vamos ver. 8h06, o Cláudio Humberto muito atento também, acompanhando esse assunto e outros em Brasília.